E aí, produtivos, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e hoje eu vou te mostrar uma plataforma que pode mudar completamente a maneira como você organiza os processos e os projetos aí do seu negócio. Se você já usou em algum momento o Trello, Pipefy ou qualquer outra ferramenta que seja similar a essas, planilhas, enfim, qualquer outra ferramenta de gestão, e você, por algum motivo, acabou abandonando essas ferramentas, não se adaptou a esse sistema, fica comigo até o fim desse vídeo, porque pode ser que a Umency seja a ferramenta certa aí para você. A Umency é uma ferramenta colaborativa, brasileira, 100% brasileira, feita para quem quer mais produtividade, mais assertividade nas execuções, menos bagunça no dia a dia das equipes e conectividade entre os seus processos. Bom, eu já uso a Umency há mais de 5 anos aí dentro, já implantei, já ajudei várias empresas a tornarem os seus processos mais assertivos, mais organizados no decorrer de todo esse tempo. E hoje eu vou te mostrar tudo, como criar um fluxo de trabalho, como gerenciar ali as suas tarefas, como tornar a sua equipe muito mais alinhada e conectada com informações centralizadas dentro de um ambiente que vai transformar aí a forma como a gestão da sua empresa acontece no dia a dia. Então, se você ainda não tem cadastro, usa o link que está aqui na descrição para se cadastrar e automaticamente o sistema ele já vai aplicar um cupom de desconto exclusivo de 15% nas assinaturas que você possa vir a realizar dentro do sistema. Fica tranquilo, o sistema ele também tem o plano gratuito super generoso e você vai gostar muito dele. O plano Pro, os planos pagos, eles elevam a tua gestão e você já vai ter o benefício dos 15% de desconto. Agora, se você já é usuário da Umency, se você já teve uma conta na ferramenta antigamente e está retornando nesse momento, você também pode se beneficiar desses mesmos 15% de desconto, só que utilizando o cupom de desconto que está aqui também na descrição e vai aparecer aqui na sua tela. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com a galera que também precisa organizar a sua rotina e comenta aqui embaixo se você gostou da plataforma, o que você achou, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês. Aproveita e também se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos que vão ser de grande valor aí para o seu negócio. Então, sem mais delongas, vamos aí para o conteúdo? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse vídeo é entrar na descrição desse vídeo e já clicar no primeiro link que você vai encontrar. No momento em que você clicar no primeiro link, você vai acessar este site. É o site da Umency, uma ferramenta de gestão de projetos, processos, equipes e tarefas, ou seja, tudo aquilo que você está acostumado a ver, em que as empresas utilizam várias ferramentas, vários softwares para fazer gestão de tudo isso que eu acabei de falar, a Umency ela se propõe de fazer em uma única ferramenta. E isso já traz um ganho enorme, afinal de contas, dentro de um único lugar você tem tudo o que você precisa fazer, tanto você quanto a tua equipe, afinal de contas a ferramenta ela é colaborativa. A gente está falando de uma organização, e uma organização ela é como um sistema. Se um não funciona, os outros também são prejudicados. Então, com essa proposta de ter tudo isso dentro de um único lugar, com certeza vai fazer aí a tua equipe e a tua empresa avançar, evoluir com muito mais velocidade e assertividade. Bom, então no momento que você acessar esse site, você já pode clicar aqui em Comece Agora Grátis. E é grátis mesmo, tá? A Umency ela tem o plano Pro, obviamente, mas também tem o plano gratuito. O gratuito ele é super generoso, você consegue encontrar diversos recursos que já estão disponíveis para vocês poderem utilizar. Pode colocar todo mundo da tua equipe que não tem limite de usuários, tem limitação em alguns recursos, mas com certeza você já vai conseguir extrair o máximo que o plano gratuito pode te disponibilizar com muita facilidade, ainda mais acompanhando esse vídeo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, depois de clicar no botão Cadastre-se Agora Grátis, você vai dar o nome do seu ambiente. E já comece a ter a mentalidade de organização. Então, qual é o nome da sua empresa? Eu vou colocar o nome da minha aqui, Produtivizando. Minha consultoria. Vou colocar a quantidade de pessoas, posso colocar de 1 a 4, enfim, você define aqui quantas pessoas utilizarão o teu ambiente. Por enquanto eu vou colocar de 1 a 4 aqui só para a gente já poder evoluir. Aqui você vai selecionar alguns modelos de fluxos que você já pode cadastrar no momento em que você cria a conta. Fluxos, para quem conhece Trello ou outras ferramentas, né, Pipefy, no Trello a gente chama quadros, no Pipefy a gente chama de pipelines, enfim. Aqui na Umency, fluxos de trabalho, tá? Fluxo de trabalho básico aqui seria um a fazer fazendo efeito, um Kanban básico, né?
fluxo de compras, contratação de talentos, enfim. Seleciona o que você vê que faz sentido, depois se você quiser tem mais vários templates, e no decorrer dos vídeos que você vai encontrando aqui no nosso canal, você com certeza vai encontrar aí alguns vídeos que falam sobre processos específicos. Então a gente vai ter um que fala sobre comercial, outro que fala sobre a parte de RH, né, contratação de talentos, enfim. Então a gente vai ter vários vídeos que vão falar sobre esses processos específicos. Basta você dar um buscar aí que você encontra. Continuar, então, aqui você vai colocar o teu nome de usuário. Então vou colocar aqui Pedro Koneski, meu e-mail. Como eu já sou usuário, eu vou usar uma dica aqui, que é antes do arroba, usar o mais vídeo, por exemplo, só para eu poder criar um cadastro com uma nova conta igual. O meu WhatsApp e a senha que eu vou usar. Continuar agora vai começar a correr aqui uma introdução, uma leve introdução sobre a Umens. Se você consegue ver os recursos, consegue ver como que ela oferece. É um visual bonito que você vai encontrar aqui, sabe? Um visual diferente, sem poluição visual, sabe? Poluição visual, quando a gente vê imagem de fundo, tudo isso prejudica muito a nossa produtividade. Afinal de contas, é informação que a nossa mente está recebendo, mas que ela não está funcionando para nada. Então, dá uma sobrecarga ruim para o dia a dia. Então, legal, acessar o ambiente de trabalho, pronto. Então aqui ele já vai aparecer um tour, eu vou executar o tour rapidamente e a gente já volta nessa. Bom, tour feito. Então, pessoal, a partir de agora, no momento que você acessou a ferramenta, você já entra dentro do ambiente do fluxo. E o que são fluxos? Os fluxos, como eu falei ali na introdução, é justamente o que você já pode conhecer em outras ferramentas, como quadro, Kanban, pipeline, esteira de trabalho, enfim. Então isso é um fluxo, tá? A Humens ela trabalha com o formato de Kanban, justamente porque o Kanban ele traz a gestão à vista. E isso é muito bom para a nossa rotina, porque a gente consegue ver exatamente a fase em que cada demanda, cada projeto se encontra. Tá? E quando eu falo de projeto, não se confunda com engenharia e arquitetura. Projeto, todo mundo trabalha, todas as empresas atuam em projetos. Projeto, basicamente, um conceito bem simples, é tudo aquilo que tem um início, um meio e um fim. É um projeto, tá? Contratar alguém é um projeto, fechar um contrato é um projeto, então tudo isso é um projeto. Então quando eu falo projeto, entenda nesse contexto um pouco mais amplo, um pouco mais geral. Legal, então com o Kanban, que é essas colunas, essas divisões por fases, por etapas, elas trazem para a gente essa facilidade de encontrar onde cada demanda, cada projeto ele se encontra no momento. Eu bato o olho dentro da estrutura e eu já tenho a resposta que eu busco, que é aonde é que está essa demanda. Se um cliente me pergunta, eu sei o que responder. Só que a gente consegue ir muito além do a fazer, fazendo e feito. Imagina, por exemplo, que você tem um processo que você sabe as etapas exatas que esse processo ele percorre. Ao invés de ser um fazendo, ou seja, atuando dentro daquilo, você pode pegar a etapa fazendo e desmembrar ela entre as fases do teu processo. Né? Por exemplo, você vai fazer uma contratação de pessoas. É um processo contínuo, com etapas muito bem definidas. Né? Então você consegue pegar, ao invés de ter uma coluna fazendo, dividir esse fazendo em várias etapas da tua contratação de talentos. Né? A gente pode clicar aqui ó, no botão de fluxos novamente, ou então só nessa seta para expandir o menu lateral à esquerda, e você já consegue encontrar os teus outros fluxos de trabalho. Ou seja, não tem uma página inicial que você tem que sair das páginas que você se encontra para encontrar os teus fluxos. Está na mão. A premissa da Umens é tudo a 2 cliques de distância. Né? Então é muito fácil de você acessar qualquer ambiente, qualquer recurso do sistema, porque ele está sempre a 2 cliques de distância. Legal? Bom, então a gente já instalou aqueles fluxos templates lá no momento do cadastro, né? O fluxo de trabalho básico, fluxo de compras, contratação de talento. Então, compras, por exemplo, veja que já não é um a fazer, fazendo e feito. Ele tem as etapas específicas, é como se eu tivesse o a fazer na primeira etapa, e o fazendo são várias outras fases do processo até o feito, né? Olha como é prático essa estrutura. E você tem muito mais assertividade naquilo que você está vendo, naquilo que você está atuando. Né? Outro fluxo que a gente instalou, contratação de talentos também.
né? Então aqui dentro a gente tem uma estrutura básica que eles já disponibilizam para você poder utilizar no teu dia a dia. Também não é a fazer fazendo e feito, tem etapas mais específicas. Né? Se você quiser adicionar mais fluxos, fica à vontade. Tem fluxo modelo à vontade, aqui tem vários templates que você pode utilizar, inclusive categorizados aqui no topo. Né? Você também pode criar fluxos em branco. O fluxo em branco ele é um fluxo sem colunas, então um nome aqui, por exemplo, é contas a pagar. Não que a Yumen se faça pagamento de conta, ela não está conectada com o teu banco e também não é um ERP, mas você consegue organizar os processos do seu financeiro fazendo com que eles sejam acionados no momento certo, fazendo com que eles saibam o que deve ser feito, fazendo com que eles saibam as etapas em que se encontram cada demanda que chegou até eles. Né? Então aqui você pode criar um fluxo em branco onde você vai começar a criar as etapas, as colunas do fluxo. E as colunas, a quantidade de colunas, ela é bem extensa, pode ficar à vontade. Obviamente tem um limite, mas é um limite grande aí que não vai te atrapalhar. Legal. Então, aqui dentro, a gente já falou um pouquinho sobre a estrutura de fluxos, né? A estrutura de Kanban aqui dentro que a gente tem. Legal? Mas fazendo um tour rápido sobre a ferramenta, nós temos aqui dentro desse menu lateral à esquerda alguns ambientes que são os principais ambientes do sistema, aqueles que vão fazer a tua rotina ser mais ágil. Às vezes são informações que você leva tempo para encontrar quando você não tem um sistema como esse, mas que tendo ele à tua disposição, e também do teu lado, né? Afinal de contas, ele anda junto com você, torna muito mais rápida a tua busca por informação e a tua navegação dentro da plataforma, dentro do sistema. Então, aqui no menu lateral esquerdo, o primeiro ícone que nós temos é o ícone de painel. O que é o painel? O painel eu costumo assemelhar ele muito como uma secretária particular da tua equipe. Por que eu falo que de uma secretária particular? Por que eu assemelho com uma secretária particular? Porque quando a gente vê a atuação das secretárias dentro da organização, elas fazem com que as equipes sejam muito mais produtivas. Elas fazem com que a gente saiba exatamente o que deve ser feito, no momento que deve ser feito e por quem deve ser feito aquilo. Ela não fica antecipando coisa do futuro. Ela cuida do hoje. Ela cuida da tua agenda, ela cuida da tua organização, da tua produtividade, ela cuida para que você não atrase, ela cuida para que você seja assertivo, para que o cliente seu fique satisfeito. Né? E o painel ele traz esse benefício para a gente. Por quê? Porque imagina que dentro da ferramenta você tem processos, você tem projetos, você tem tarefas dentro de projetos, aí você tem uma gestão de clientes, você tem uma gestão de arquivos, você tem gestão de eventos, né? Os eventos são os teus compromissos, reuniões, seja um evento físico também, enfim, né? Virtual. Mas você tem um monte de estrutura que você tem que cuidar. E aí o Yomes, obviamente, consegue tratar essas informações. Dentro de um único ambiente, que é o painel, cada colaborador que seja usuário da ferramenta, cada colaborador da sua empresa que utiliza a ferramenta, vai ter um ambiente como esse exclusivo para ele, personalizado para ele, mostrando aquilo que ele tem para fazer. Então o meu painel mostra as minhas tarefas de hoje. Aqui eu estou com uma tarefa meio genérica, né? Vamos apagar ela. Mas vou criar uma outra aqui, por exemplo. Uma tarefa de revisar contrato de novos negócios. Legal. Então eu estou vendo as minhas tarefas aqui dentro. Se eu tiver 10, 15, 20 tarefas para hoje, eu vejo. Né? Se eu tiver 3 tarefas que eu atrasei, que eram para ontem, para semana passada, seja qual for o prazo, ela destaca lá no topo, acima das tarefas de hoje, vão ficar destacadas as tarefas atrasadas. Afinal de contas, se eu atrasei tarefa, automaticamente ela é tarefa para hoje também. Né? Aí eu posso reprogramar essa tarefa também. Né? Se eu quiser vir aqui alterar a data, eu posso com muita facilidade. Mudei a data, ela sai do meu painel de hoje, porque hoje não é dia 12. Mas se eu quiser ver as tarefas do dia 12, basta eu vir aqui no calendário e ó, já me sinaliza com uma bolinha azul dentro do dia que tem algo para eu fazer. Se quando chegar dia 12 e essa tarefa ainda estiver aqui, ela vai aparecer para mim automaticamente. Né? Legal. O painel, além de trazer as minhas tarefas atrasadas no topo e as de hoje listadas logo abaixo, eu também tenho aqui dentro os cards para hoje. E o que são os cards? Os cards são aqueles cartões que você consegue arrastar dentro dos fluxos, que são os teus projetos, eles representam projetos. Né? Então aqui dentro de fluxos eu vou criar dentro do fluxo de compras um item, por exemplo, que eu tenho que comprar. Eu preciso comprar aqui um monitor de 12 polegadas.
Legal. Criei aqui um card. Não vou entrar agora no card, mas só para vocês verem essa estrutura. Então aqui dentro do meu painel, ele já aparece para mim, ó. Por quê? Porque eu estou envolvido. Olha o meu usuário aqui dentro. Obviamente que eu posso colocar uma foto minha, vai ficar super legal isso aqui, principalmente para você saber quem é quem, né? Mas você já, só porque você está inserido na equipe desse card, desse projeto, dessa demanda que está dentro do fluxo de compras, você já consegue ver esse card aqui dentro, porque você está envolvido, ou seja, rapidamente você acessa ele. Você também pode ver aqui dentro os teus fluxos, tanto os fluxos favoritados, quanto se você clicar aqui nessa seta, pode ver também os fluxos recentes, ok? Ou seja, aqueles últimos fluxos que você acessou. Ele sempre vai mudando a ordem, porque é sempre o último que você acessou. Mas você tem o recurso de favoritar fluxos, né? Para que você possa deixar um fluxo destacado lá no topo. Então você pode, para você favoritar, você pode vir aqui, ó, por exemplo, eu quero destacar o fluxo de compras para mim, porque eu trabalho muito dentro desse fluxo. Então eu posso vir aqui, ó, fluxo favorito, e ele já destaca aqui no topo. Ele destaca só para mim, tá? Ele não destaca para toda a equipe. Eu estou favoritando para mim, para o meu usuário. Então se eu venho aqui no meu painel, ele aparece aqui, ó, fluxos favoritos, compras. Super interessante, já é fácil de acessar aquele fluxo. Se eu clico, eu abro o fluxo e eu vejo todos os cards que tem dentro dele. O painel também traz para mim aqui os meus eventos. Vou diminuir aqui o calendário. Ele traz para mim os meus eventos. Utilizando os eventos, eu consigo fazer convites, incluir todos os participantes. Sejam os participantes que usam a Yomency junto comigo aqui dentro, os meus colaboradores, quanto também os próprios clientes e parceiros, pessoas externas à minha empresa. Eu posso incluir eles dentro desse convite, e quando eu enviar, todos recebem um e-mail com um invite, assim como o Google manda, né? Então você consegue ter essa estrutura aqui dentro que vai também organizar. Ou seja, no teu dia a dia, é assim que você vai ver o seu painel a partir de hoje. Então você consegue ver os cards, que são os projetos que você está envolvido, né? Seja os projetos que você está envolvido como líder, como responsável principal, seja projetos que você está envolvido dentro da equipe dele. A gente já vai entrar dentro da estrutura de cards dos projetos para você entender um pouco mais essa estrutura. Então eu tenho dois cards aqui dentro, revisão geral de contratos e monitor de 12 polegadas. Também tenho os meus dois fluxos que eu trabalho, que eu atuo aqui dentro. E dentro do meu painel eu também tenho acesso às minhas tarefas, que organizam o meu dia. Afinal de contas, onde é que eu boto esforço? Onde que no meu dia eu coloco esforço meu? Eu não coloco esforço dentro de projeto. Eu coloco esforço dentro de tarefa. Projeto não toma tempo, a não ser que eu execute tarefas para aquele projeto, né? E o que são tarefas? Tarefas é tudo aquilo que tem uma ação. É algo que tem que ser feito. Eu preciso revisar, eu preciso assinar, eu preciso comprar, eu preciso entrar em contato. É tudo aquilo que tem que ser feito por alguém, né? Então isso são tarefas. Por isso que a melhor prática para as tarefas é o título ser sempre um verbo no infinitivo. Revisar, fazer, comprar, adequar, enfim. Então aqui dentro, revisar contrato de novos negócios, revisar contrato de trabalho de colaboradores, realizar cotação do pedido de compras. E veja que essas tarefas, elas estão linkadas ao projeto. Ou seja, essa cotação que eu tenho que fazer está linkada ao monitor de 12 polegadas, que é aquele card que a gente está vendo aqui, mas que também está dentro do fluxo de compras. Olha só, como é tudo conectado, é um organismo só. A Yomency ela trabalha como um organismo, como o nosso sistema, por exemplo, né? Aqui dentro, ó, revisar contrato de trabalho de colaboradores. Está dentro do card revisão geral de contratos, que está dentro do fluxo de trabalho básico, que também, né, por eu estar envolvido dentro desse card, aparece nos meus cards recentes também. Então, se eu abro esse card, está aqui dentro, ó, revisar contrato de novos negócios, revisar contrato de trabalho de colaboradores. Então, o painel, ele é um ambiente que organiza o meu dia, aquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia, na minha rotina. Então, antes da gente seguir, de falar aí sobre os cards, eu quero mostrar que o painel também tem o formato de visão de calendário, então ele está carregando aqui as informações. Veja que o dia 8, hoje, ele já mostra para gente as 3 tarefas que eu tenho para fazer. Eu posso ver nesse formato reduzido, mas se eu clicar nos 3 pontos, eu posso
aumentar aqui também. Então, se eu tiver 20 tarefas para o dia 8, ele mostra as 20 tarefas sem eu precisar clicar no botão de mais ali. Então aqui eu tenho as minhas tarefas, eu tenho o card, olha. A compra do monitor de 12 polegadas, ela tem que ser feita até o dia 21 de agosto. Né? Até o dia 21 de agosto é a data que eu tenho para fazer essa compra. Então eu tenho essa organização aqui também. E se eu tivesse um evento, eu não consigo criar o evento aqui por ser um recurso Pro, mas se eu tivesse um evento criado dentro da minha ferramenta, eu também veria aqui dentro desse calendário. Tem a visão semanal do meu calendário, está aqui dia 8, tem a visão diária. Né? Se eu coloco, por exemplo, um horário para realizar essa tarefa aqui, ele já aparece para mim dentro do horário que eu programei. Também é um recurso Pro, mas ele apareceria dentro do horário que eu fiz aqui. Então aqui dentro já estão... Então, clicando aqui no botão semanal, eu já consigo visualizar os dias também. E se eu colocasse essa tarefa com 1 hora para executar, por exemplo, eu preciso fazer ela às 1h15, então ela apareceria aqui na linha da 1 hora, né? Faria ali uma distribuição entre 1 hora e 1h15 e ele colocaria naquela proporção. Legal? Também tem aqui um formato diário para organizar, a mesma coisa, se tivesse um horário programado dentro da tarefa, ela apareceria dentro do horário. E o anual também aqui ele me exibe, né? Então se eu clico no dia 8, ele já aparece para mim aqui as ações, as tarefas, os cards, os eventos para o dia 8. Legal? Então aqui dentro da agenda você pode criar outras agendas também. Imagina que você tem uma agenda somente para fazer reuniões com clientes. Então você pode ter uma agenda só para isso. Ela tem toda uma configuração diferenciada. Se você tem uma agenda só para falar com... para ter uma reunião interna entre a equipe, você pode ter uma também. Uma reunião, uma agenda para entrevistas, caso você seja do RH. Então você pode diferenciar as suas agendas. Além também de importar agendas através de uma URL. O que seria isso? Imagina que você, no teu dia a dia, você usa o Google Agendas, né? E você quer que toda vez que alguém de fora te convide para um evento usando o teu e-mail, você quer que esse evento ele também apareça na Youmency. Então você vai importar automaticamente todos os teus eventos futuros e os passados através dessa URL. Né? Basicamente a Youmency vai estar fazendo uma leitura do seu calendário e vai estar trazendo para dentro da Youmency, para dentro do calendário dela, os teus compromissos, tá bom? Então, basicamente é isso sobre a parte de painel, sobre a parte de calendário. Mas é um ambiente super importante. Aqui no topo, ó, você tem as tuas notificações. Notificação é tudo aquilo que tem que te avisar de alguma forma. Então, quando eu falo notificação, as pessoas estão muito acostumadas a fazer gestão baseada em notificações. Recebe uma notificação, já sai fazendo aquilo que recebeu. E não é assim que funciona. Porque quando você faz isso, você desprioriza aquilo que é mais antigo ou aquilo que tem prioridade mais alta também. As notificações elas servem para notificar, para te avisar que algo novo que te envolva apareceu e surgiu ali dentro, tá bom? Então, quando alguém delega uma tarefa para você, você recebe uma notificação. Quando alguém menciona você dentro do card, a gente já vai ver essa estrutura. Quando alguém dá um arroba e te menciona dentro do card, lá dentro do projeto, também aparece aqui para você. Se alguém coloca você dentro da equipe de um projeto, você é notificado. Enfim, tem várias notificações aí que são que te notificam no teu dia a dia, tá bom? Bom, voltando aqui para o menu lateral à esquerda, a gente tem também a tua agenda de contatos. A tua agenda de contatos é justamente aquela planilha, às vezes, que fica esquecida, aquele sistema que ninguém acessa, que fica com dados desatualizados sobre os teus clientes, sobre os teus fornecedores, os teus parceiros, até mesmo os teus colaboradores. Às vezes a pessoa trocou 3 vezes de endereço e você não tem mais não tem o endereço atualizado dela. Então aqui dentro você pode, por exemplo, criar tanto contato pessoa, PF, pessoa física, quanto PJ também. As empresas que prestam serviço para você, as empresas que você atende. Então, por exemplo, eu preciso criar aqui o contato de uma pessoa. Vou colocar aqui, ó, Caroline, é o nome da pessoa. Posso pôr o e-mail dela aqui, né? Opa. Caroline, arroba. Legal. Posso criar isso daqui, ao invés de que eu já tenha um lugar para poder colocar um telefone, um celular, um telefone fixo.
Posso categorizar esse contato com uma tag. Você vai ver que a tag ela tem vários usos aqui dentro, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Descreve sobre ela, qual é a empresa que ela trabalha, qual é a empresa que ela representa. Você pode vincular uma pessoa a uma empresa, ou melhor, você pode vincular várias pessoas a uma empresa só. Né? Imagina que você tem um cliente e dentro desse cliente várias pessoas solicitam coisas para você. Você pode pegar o contato dessas várias pessoas e vincular à empresa que ela trabalha. Né? Qual é o cargo dela, você pode ter aqui o endereço, campos personalizados, que daí são campos adicionais, você pode criar campos à vontade aqui dentro, tá bom? E você também vai poder vincular o contato ao card. Imagina, por exemplo, aqui dentro, ó, vou abrir o meu painel novamente. Imagina que aqui dentro do monitor de 12 polegadas, eu falo que a Caroline ela é a minha fornecedora. Então, eu consigo vincular, atrelar o contato aos cards, ou seja, o projeto, as pessoas externas da minha empresa que estão envolvidas, seja o meu fornecedor, como nesse caso aqui que eu falei que é a Caroline, seja o meu colaborador, caso o card seja onde eu registro informações daquele colaborador, e o contato é o próprio contato daquela pessoa que eu estou me comunicando, que é daquele meu colaborador. Se for, por exemplo, um fluxo comercial, a minha oportunidade, o contato, ele é o meu cliente, ele é aquele lead que eu estou negociando. Né? Se é um projeto, se é um projeto que eu estou executando para aquele cliente, quem é o cliente? Né? Eu não preciso ter no título do card o nome do cliente. O nome do card, o título do card, é o título daquilo que precisa ser feito, é o resultado que aquele cliente espera de mim. Né? Por exemplo, se tem que construir uma casa, aqui em cima vai ser, por exemplo, a construção da casa XPTO. Né? Aí o nome a gente pode viajar um pouco aí nessa estrutura. Mas o contato está aqui dentro. Né? E eu posso ter vários contatos dentro de um card só. Legal. Então a gente já falou um pouco sobre a estrutura de contatos, também aqui a parte do Drive, do U-Drive, o arquivo da Umence, onde você pode ter todos os arquivos da sua empresa, um contrato que você manda para um cliente, uma proposta que você manda para o cliente, arquivos que você recebe do cliente você pode colocar aqui dentro também. O legal é que esse ambiente ele é retroalimentado pelo próprio card. Então imagina que esse aqui é um ambiente que talvez você não precisa acessar toda hora. Quero um arquivo, preciso acessar isso aqui. Se você quer um arquivo, por exemplo, você tem uma cotação lá do monitor de 12 polegadas, você pode anexar ele aqui na timeline. A timeline do card é o lugar de anotação, de registro, de colocar informação, tirar informação da cabeça e colocar dentro de um lugar acessível pelas pessoas da minha equipe. Tá? Então esse card, ele pode ter tanto um texto, uma foto, um vídeo, um PDF, um Excel, um PowerPoint, o que você precisar ter de arquivo, você pode colocar aqui dentro. Então, vindo aqui dentro, ó, subir um arquivo, quero, por exemplo, pegar esse aqui. Subir do meu computador esse arquivo, ele vai fazer o upload, e eu já anexo ele dentro do meu card. Posso colocar até um texto aqui, né? Proposta encaminhada ao cliente. Imagina que essa foto que eu coloquei ali nada a ver é uma foto de... uma proposta que eu acabei de encaminhar. Ele já aparece aqui para mim. Né? Já está registrada a informação. Eu não preciso responder para ninguém e ninguém precisa me perguntar se eu mandei a proposta para o cliente. Porque se a pessoa quiser saber, né, basta eu abrir o card. Quando eu abro o meu arquivo, ó, o arquivo já está aqui dentro. Ó. Ele já está registrado aqui dentro. Ele me mostra qual é o card que está anexado àquela informação. Isso é muito importante porque faz com que a informação fique dentro de um lugar só. Eu não tenho várias ferramentas com informações separadas. Porque, afinal de contas, as informações, elas se comunicam, elas precisam estar juntas. Eu preciso ver a minha demanda, o meu projeto, e encontrar toda a informação dela. Eu não posso depender de pastas em outros sistemas, eu não posso depender de outros sistemas para fazer uma gestão intermediária. Eu preciso ter um lugar que facilite a minha vida. É isso que eu quero. Né? Então, a gente também tem o botão de mais com várias outras configurações, inclusive formulários, você pode ter formulários externos para mandar para o teu cliente com um link e ele pode preencher, criando demandas, criando cards para você aqui dentro. Pode ter formulários no seu site, você pode integrar também com o seu WhatsApp, faz parte do plano Enterprise essa integração, mas é possível sim você integrar com o teu WhatsApp aqui dentro. Né? Você pode também importar os teus quadros e os teus cartões lá do Trello,
E a Humans também pode fazer disparos de e-mails de forma automática para os teus clientes, para os contatos do card. Veja mais uma importância do contato do card, quando o cartão ele caminha de uma etapa para outra. Tá? Você pode configurar qual e-mail você quer mandar e em qual fase do teu processo você também quer mandar. Legal? Então, vamos abrir um pouco mais agora a estrutura de gestão interna, né? A gente tem aqui, por exemplo, o fluxo de compras. Aqui no fluxo de compras, eu tenho as colunas do fluxo. Cada coluna, ela tem configurações que você pode fazer também. Então, por exemplo, editando aqui a coluna, você tem tanto como colocar detalhamentos, ou seja, basicamente você consegue dentro desse ambiente descrever o teu processo, descrever a fase do teu processo para que fique clara para a tua equipe. Imagina que uma pessoa nova está entrando dentro do departamento de compras. Você tem todo um descritivo, você ensina ela a trabalhar baseado nas suas descrições. Né? Tem também a aba de automações, onde você consegue automatizar o teu processo com várias opções que você tem disponível aqui dentro. E o legal da Humans, embora as automações façam parte do plano Pro, do plano pago da Humans, você consegue utilizar já no plano Pro a quantidade ilimitada de automações. É comum a gente ver sistemas que cobram por automação executada. Aqui na Humans não é assim. O plano que você escolhe, você paga aquele mesmo preço, independente da quantidade de automação configurada e executada. Então tem uma automação aqui que vincula o card dentro de outros fluxos, basicamente trazendo um paralelismo dentro do teu processo. Imagina que dentro do fluxo de compras chega uma fase que eu tenho que fazer um pagamento. Eu tenho um fluxo de compras e tenho um fluxo de contas a pagar. Chegou na etapa de pagamento, o meu fluxo de contas a pagar recebe aquele mesmo card, ela faz o pagamento. Quando ela te devolver dizendo que o pagamento foi feito, o card no fluxo de compras ele avança, ele evolui. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, mas depois vocês vão ver na prática isso. Posso tirar o card de um fluxo desvinculando ele, posso movimentar um card de uma etapa para outra de forma automática, tanto no mesmo fluxo que a gente está configurando a automação, quanto também em outros fluxos que o card esteja vinculado. Posso criar uma estrutura robusta de cards filhos, que são subprojetos, basicamente, né? A gente consegue criar uma estrutura de família de cards aqui dentro, a ponto de ter projetos conectados, mas que representam fases diferentes, né, de execução. Alterar o status de um projeto, a gente já vai ver mais sobre isso também dentro do card. Tudo isso daqui são automações, alterar a privacidade de um card. Pedro, você falou para mim que dá para eu colocar o contrato do meu cliente no card, mas e eu não quero mostrar o contrato para o restante da minha equipe? Zero problemas, porque você pode tornar um card secreto, inclusive via automação, sem você se preocupar de ter que lembrar de tornar o card secreto. Você tornando o card secreto, somente tem acesso àquele card quem você deu acesso prévio, quem você colocou na estrutura de equipe daquele card, e já vai ficar mais claro para vocês essa estrutura. Pode adicionar campos personalizados adicionais, inserir remover tag, inserir tarefas automáticas para a equipe. Eu mostrei que lá no painel, as tarefas que eu crio dentro dos cards são exibidas no meu painel. Agora imagina que conforme o cartão ele caminhou de uma etapa para outra dentro do teu processo, o próprio sistema ele já cria a tarefa que você definiu com título, com data e com responsável. Ou seja, a tua equipe não depende mais de alguém para delegar, não depende mais de alguém ter que lembrar de mandar um e-mail delegando o que precisa ser feito, não precisa mais depender de WhatsApp da tua equipe. É só mover o card. É simples. Arrasta o cartão de uma coluna para outra. O próprio sistema se responsabiliza em criar a tarefa e delegar a tarefa para essa pessoa que precisa fazer ela. Tem estrutura de grupo de tarefas também, pode definir um líder para o projeto, alterar o líder do projeto conforme o andamento também, né? Pode definir uma equipe específica do teu projeto, pode publicar no aplicativo, que mais para frente vai falar sobre ele, o aplicativo do Conecta, pode mandar um WhatsApp automático para o teu cliente, numa fase comercial, numa fase de projeto. Imagina o teu cliente recebendo mensagens automáticas, mostrando a evolução do projeto dele. Pessoal, ele não entra mais em contato com você te cobrando status. Ele não fica mais imaginando que você esqueceu dele, de forma alguma, porque o sistema avisa ele. Não precisa mais alguém da tua equipe parar para fazer isso, é perda de tempo. O próprio sistema avisa ele.
Também pode fazer os disparos de e-mail automático e ter algumas sinalizações aqui baseadas em algumas regras que a gente fala um pouco mais para frente. Tem a aba de avançados também, mas não cabe para esse vídeo hoje, tá bom? Abrindo esse card, então, a gente consegue ver a estrutura desse projeto. Então eu tenho um título para esse projeto, eu tenho um líder, um responsável para o projeto. Quem é a pessoa que está responsável por essa demanda que surgiu aqui para mim? Ah, é o Pedro. E eu tenho também uma equipe. Posso pegar todas as pessoas que trabalham na minha empresa, colocar como usuários da ferramenta, para que elas também se beneficiem de tudo isso que vocês estão vendo. E no momento que vocês fazem isso, vocês definem quem é a equipe, quem é que faz a compra desse monitor, quem é que está envolvido nisso. É o Pedro que solicitou o pedido para mim e também aqui é o João que faz a compra. Ah, mas também é a Maria que é do financeiro. Ou seja, consegue entender que eu tenho o solicitante, né? Eu tenho a pessoa de compras, eu tenho a pessoa do financeiro e talvez eu tenha a pessoa da aprovação. Depende da tua estrutura interna. Né? A Umace, ela se adequa a você e não você a ela. Então o teu processo é inserido aqui dentro. Tá? Posso tornar o card secreto também manualmente, assim como mostrei que pode ser feito via automação. Ele é público por padrão, mas caso o fluxo seja secreto, o card também é secreto, por isso os arquivos são secretos, tudo isso se torna uma estrutura secreta ali para a equipe envolvida dentro desse card, tá bom? Pode colocar descrição, detalhamento, e pessoal, esse ambiente aqui, você pode escrever um livro se você quiser. É um ambiente que até hoje eu não consegui chegar num limite. Nem sei se tem. Pode até ser que sim, mas eu não consegui chegar no limite, mesmo às vezes tendo descrições que são imensas. O que é esse ambiente? Aqui não é um lugar de anotação. Não é como se fosse o meu caderno, o ambiente de descrição. O ambiente de descrição é onde você compõe uma ideia, é onde você coloca o escopo do projeto. Se eu quero, por exemplo, um monitor de 12 polegadas, eu vou colocar um link de referência aqui na descrição. Eu vou colocar qual é o formato, talvez. Eu preciso de um monitor que seja aqueles com tela redonda, assim, eu não sei o nome. Mas você pode ter um monitor com especificações, e essas especificações você coloca aqui na descrição. É o que norteia a pessoa que vai fazer o que precisa ser feito. Ela vai ler a descrição e ela vai entender o que você quer dela com esse card. Né? Você pode ter tags, que são as etiquetas. Né? Por exemplo, quando a gente vai comprar uma roupa, a gente vê uma etiqueta de preço, uma etiqueta de tamanho, uma etiqueta de instruções de lavagem. Aqui a tag é a mesma coisa. Você pode usar a tag para falar qual é a fonte que esse cliente veio, qual é o status a posição do card, que esse card, qual é a posição que esse card se encontra dentro do fluxo. Você pode usar as tags de diversos formatos. Prioridade você pode usar também, embora ela não priorize o card dentro do fluxo, você pode utilizar as tags com isso, e você pode criar a tag que você quiser. Por exemplo, quero aqui prioridade alta. Você dá um enter, você cria a tag. Né? Então você pode ter essa estrutura aqui. Os teus contatos, como eu falei, então aqui eu tenho, por exemplo, a Caroline, e os campos personalizados, que são campos adicionais. Digamos que eu quero usar aqui um campo de valor previsto. Né? Então eu posso vir aqui dentro e preencher com o valor do valor previsto. Digamos que seja 2.300. Então está aqui dentro o campo de preço que eu preciso. A Umace não me dá por padrão esse campo, porque você pode ter um campo qualquer, você pode precisar de um campo de metro cúbico de alguma determinada informação, então você cria esse campo aqui dentro. É muito fácil de fazer essa criação. Tem aqui logo abaixo o teu ambiente de tarefas, onde você pode ter várias tarefas aqui dentro, uma tarefa para cada pessoa da tua equipe, isso é tranquilo, você pode ter várias tarefas, e sendo que o sistema ele é colaborativo, você consegue delegar tarefas para todas as pessoas que colaboram com esse projeto. Né? Basta você delegar para elas aqui dentro. A timeline é o lugar de anotação, onde você pode registrar a informação. Mandou uma mensagem para o cliente, você pode registrar. O cliente te devolveu uma resposta, você pode anexar aqui dentro. Você recebeu um e-mail do cliente, coloca aqui dentro, porque o e-mail ele é seu, ele tem um login e senha. Se tem mais pessoas envolvidas naquilo dali, ou melhor, se eu tenho só você envolvido naquela estrutura, mas você tira férias. Chega um momento em que você não vai estar disponível na empresa. Se você não vai estar disponível na empresa, alguém vai precisar responder por você. Então, como que a pessoa sabe o desenrolar do negócio se está dentro do teu e-mail?
coloca dentro do card, anexa aqui dentro, tira um print e dá um Ctrl C aqui dentro da timeline que ele anexa o arquivo para você. Aqui você também pode dar arroba. Eu acabei de criar essa conta com vocês, eu ainda não tenho uma outra pessoa que eu convidei para participar dessa conta. Mas você pode dar um arroba mencionando essa pessoa. No momento em que você mandar essa publicação, essa pessoa é notificada aqui no sininho, é notificada também no aplicativo de celular, tá bom? Você pode ter uma data para o card, uma data de finalização desse projeto, né? Então, como eu falei, o monitor de 12 polegadas tem que ser comprado até o dia 21 de agosto. Então você pode colocar essa data aqui dentro. E você tem os status. Todo projeto ele tem pelo menos 4 status. Status de ativo, que está em andamento, concluído, eu comprei, eu fiz a compra, eu realizei a compra desse monitor, eu concluí. Né? O status de aguardando, que é o status onde ele entrou em pausa, ele está inerte, ele não está se movimentando, é como se eu estivesse fazendo uma validação se eu realmente vou comprar esse monitor aqui. Ou seja, tudo para aquele projeto. E eu tenho status cancelado, onde eu vi que, na verdade, eu tinha um monitor de 12 polegadas do jeito que eu queria dentro do meu estoque. Então eu cancelo o projeto, não compro mais. Eu não vou excluir projetos, eu vou cancelar projetos. Tá? Vindo aqui para o menu lateral à esquerda do nosso card, nós temos também o botão de fluxos, onde você consegue ver quais são os fluxos que esse card está passando. Então imagina que eu tenho um fluxo de contas a pagar. Então imagina que você tem um fluxo de contas a pagar. Você pode simplesmente, no momento em que eu tenho que fazer o pagamento, aqui por exemplo, fechamento do pedido, eu posso vir aqui dentro, ó, fluxo de compras, e mover o cartão, olha, direto para a coluna de fechamento do pedido. E quando o card entra aqui dentro, via automação ou manualmente, eu posso simplesmente acionar o processo de contas a pagar. Veja que a partir de agora, neste exato momento, o meu projeto de compra de monitor de 12 polegadas está em paralelo, simultaneamente, dentro do fluxo de compras, na etapa de fechamento e também no fluxo contas a pagar, na etapa novas solicitações de pagamento. Ou seja, eu não vou precisar mandar e-mail para o meu financeiro pedindo para ele fazer o pagamento. Eu não vou precisar lembrar disso. Basta eu arrastar o cartão de uma etapa para outra, que quem tiver que ser acionado será acionado. E neste caso, o acionamento é vinculando o card dentro de um outro fluxo. Eu acabei de fazer o vínculo manual, mas imagina que isso pode ser automatizado, pode ser automático. A tua equipe passa o card da coluna aprovação para a coluna fechamento do pedido e automaticamente o próprio sistema aciona o financeiro lá no fluxo de contas a pagar. E aqui dentro ele já gera uma tarefa para a pessoa do financeiro fazer o pagamento. Ou seja, o financeiro não precisa ficar atualizando a página a todo instante, dando F5, 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 para ver se chegou pedido para ele. Não vai precisar disso. Não vai. Pelo simples fato de que o sistema ele te avisa. E como ele criou uma tarefa, a pessoa foi notificada no sininho e lá no painel ela também recebeu a tarefa que foi criada para ela. Ou seja, consegue entender que o sistema ele não está aqui para te dar trabalho, nem para você e nem para a tua equipe, mas sim para ele tornar a tua equipe mais assertiva, para ele fazer com que aquilo que é padrão do teu processo, aquela repetição que sempre acontece, quem se responsabiliza por fazer isso é o sistema. Pessoal, é um ganho enorme que vocês têm a partir desse momento. Enorme. E daí no momento em que o card avança para a coluna pago, o próprio sistema já passa o cartão dessa coluna para essa coluna. Inclusive, você pode fazer a movimentação do cartão clicando na coluna. O que estava antes em novas solicitações agora está aqui. Somente porque eu cliquei no nome dessa coluna. Tá bom? Você tem aqui a parte de arquivos também, então você anexa um arquivo dentro da timeline desse card, ele aparece dentro do arquivo, dentro do drive, né, deste card. E também aparece dentro do arquivo, dentro do drive geral da plataforma. Tem aqui o calendário, que é um recurso Pro, mas aparece as tarefas, os eventos, a data desse card aparece dentro daquele calendário. E aqui você também tem a estrutura de família de cards, onde você pode ver a árvore genealógica do teu projeto e dos subprojetos que compõem aquela estrutura daquele projeto específico. Legal? Pessoal,
Esse foi um tour rápido, teoricamente rápido, vamos dizer assim, né? Deu 45 minutos aí de vídeo, mas é um tour que ele passa por todos os ambientes da ferramenta, dos principais, pelo menos, dos principais ambientes da ferramenta, de forma didática, explicando para você como funciona, explicando para você o funcionamento de cada um dos recursos e como eles se conectam como um sistema dentro da Umincy. E eu tenho certeza que a tua equipe tem muito a se beneficiar, tem muito a ganhar a partir dessa estrutura. Quando você clica no link da descrição desse vídeo, você vai acessar o site, como eu mostrei para vocês, e a partir do momento que você se cadastra com aquele link, você já tem direito a 15% de desconto dentro das assinaturas que você faz na Umincy, utilizando aquele link. Já é automaticamente aplicado um cupom para você, tá bom? Pessoal, eu fico à disposição, um grande abraço e até o próximo vídeo.